Olá, meus amores, eu me chamo Yas França, sou a criadora da Cristálias, esse centro de atendimentos mágicos, onde a gente vai trabalhar as questões da vida, as questões complexas, as nossas sombras, aquilo que a gente não está conseguindo ter todo o acesso necessário, a consciência necessária, ou o auxílio necessário e a força necessárias para que a gente consiga lidar e aí transformar o nosso caminho, abrir novas possibilidades. Então, caso você ainda não conheça o meu trabalho, ou caso você já conheça e queira aí desfrutar dos atendimentos, é só entrar no link aqui embaixo, que lá você vai ter acesso a todos os atendimentos, há também a loja de cristais, podcast, Instagram, redes sociais como um todo, tem lista de música, enfim, nossa, tem um monte de coisas. Bom, e hoje eu vim falar com vocês justamente sobre os atendimentos, explicar para vocês de uma forma melhor como que funciona cada atendimento aqui na Cristálias. Eu trabalho com bruxaria terapêutica, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. E por que a bruxaria terapêutica? Porque antes da gente olhar para o processo energético, para o processo mágico, né? Como algo que a gente estala o dedo e acontece, existe muitas outras coisas ali envolvidas que também precisam ser vistas, né? E na real eu não sei da onde tiraram essa história de que é só você estalar o dedo, fazer uma mandinguinha aqui, outra ali, que a coisa vai fluir, né? Toda magia, ela tem uma exigência que vem na sua criação. Então, assim como os cristais, né? Deixa eu até ver aqui se eu tenho algum cristal por aqui disponível. Mas, sim, aqui, essa drusa. Assim como essa drusa, ela vai funcionar de uma forma onde ela vai captar as energias e liberar as energias que ela tem, o nosso corpo também faz isso. E todo o nosso processo energético também vai pedir que a gente faça isso. Então, quando a gente faz qualquer tipo de magia, a gente vai estar trabalhando com a liberação de algo que muitas das vezes são as nossas sombras, aquilo que está obstruído, para que a gente possa ter caminhos com maiores fluidez, né? Então, quando a gente entra nesse processo da bruxaria, eu falo muito sobre a bruxaria terapêutica por isso, porque é um processo em que, mais do que você olhar como alguém birrento que quer as coisas do seu jeito, você olha como alguém que está disposto a dar algo, a soltar algo da sua própria história para que outra coisa se revele, aconteça, enfim, né? E aqui eu sigo muito por essa perspectiva, justamente para que a gente possa se elevar enquanto seres humanos que somos e que estamos aqui em eterna evolução. Então, uma coisa que eu tento empregar bastante diferente no meu trabalho, e isso não é uma crítica, é uma constatação, é de que percebo que quando nós estamos geralmente em religiões, a gente não se propõe a passar por esses processos, né? E aí, obviamente, a gente precisa da energia coletiva para botar isso para fora, para depurar tudo isso. Mas geralmente as pessoas que são muito conectadas religiosamente com alguma religião, né? Elas desconhecem esse processo e elas ficam na espera de milagres mesmo, né? Nesse lugar, desculpa gente, é porque eu tô um pouquinho resfriada, mas estou sentindo uma hiper vontade de produzir aqui para vocês. Então, elas geralmente ficam nessa expectativa de que milagres aconteçam. E acabam não percebendo ou não usufruindo tanto desse processo, que é justamente o processo de liberação e depuração das nossas sombras, para que a gente fique cada vez mais leve. E eu vou deixar aqui conectadinho, ou aqui, não sei, por algum desses dois lados vai aparecer aqui, um vídeo falando sobre isso, que foi o último vídeo que eu postei aqui, sobre a relação com as nossas sombras, né, e com a nossa dor. Então,
essas pessoas ficam dependentes do milagre, da vontade de Deus, da vontade do universo. E às vezes o rezo, a oração, a magia, ela vai funcionar como uma borboletinha, né? Que pousa ali no nosso ombro, trazendo algum tipo de mensagem e que a gente finge não ver. E aí vem outra, a gente finge não ver, né? Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Bom, retomando, porque a Cleo estava aqui tentando entrar no quarto. Então, quando a gente toma consciência dessa responsabilidade que nós temos, até porque as nossas dores elas vão trazer muitas ferramentas, muitas respostas e amadurecimento no caminho, né? E as dores que eu falo quando a gente para olhar para elas e não quando a gente se torna um come-come de dores e traumas, tá? Mas quando a gente começa a ser médico de si mesmo, nesse olhar de curar, de se permitir curar as nossas dores, enfrentar todos esses processos, a gente se engrandece e fortalece muito. E sai bastante dessa vulnerabilidade que é essa visão que muitos têm da vida como algo cruel, que a gente não controla e que que vai nos aplacar a todo momento. E óbvio, a gente não controla a vida, mas a gente é capaz de lidar com as questões que ela nos propõe como um acelerador da nossa evolução. E tudo aí nesse ponto vai ser um ponto de vista. Então, se eu olho para a vida como uma oportunidade de lidar com as minhas questões, eu vou criar novas ferramentas a partir disso. Agora, se eu olho por esse lugar da vítima, eu vou estar sempre protegendo e alimentando essas dores, esses traumas que já existem. Então, cada atendimento, voltando aqui, né, para a questão da Cristálias, é voltado para trabalhar essa visão de, assim como eu falei no vídeo passado, mas vou abrir esse adendo aqui, né, que cada dor e cada sentimento traz milhares de histórias ali dentro daquela bolinha que se formou. Aqui, através dos atendimentos, a gente vai olhar para essas histórias e entender qual é o próximo passo para que a gente possa lidar com essas questões. Então, geralmente, nos atendimentos, a gente costuma ir lá quando a coisa está muito inflamada e aí a gente quer saber de tudo e sai dos atendimentos sem saber qual é a primeira parte daquele nó que a gente vai desembolar, porque são vários nós juntos. E aí, entendendo sobre isso, que às vezes a gente fica muito perdido sobre como vai lidar com tantas coisas para desembolar, porque a vida ela é toda conectada, né? E se um setor se embola, geralmente os outros também vêm se embolando. Eu criei atendimentos para que a gente possa ir desembolando de pouquinho em pouquinho cada pedaço e com isso aproveitando para se alimentar das experiências e das novas perspectivas que a gente vai alcançando nesse caminho. Então, por isso, terapêuticos. E aí, dentro disso, a gente tem o baralho cigano, que ele vai olhar mais para algumas questões que geralmente vêm questões mais densas, mais complexas. O tarô, que a gente vai olhar para questões mais lá dentro, mais profundas, olhando também para todos os setores da vida. Não que o baralho cigano não olhe, mas às vezes ele pode trazer uma visão nossa, me fugiu a palavra, mais direta sobre as questões da vida, né? E o tarô, ele vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, ele vai fazer todo um processo, uma caminhada junto com a gente, nesse processo em que a gente começa a sair da inconsciência para começar a entrar na consciência e nesse lugar de nascer para as nossas responsabilidades, né? E começar ali a desbravar todo o processo do mago e vai, enfim. Nós também temos a leitura de cristais,
que ela também vai falar sobre as questões ligadas à afetividade. Os cristais trabalham muito a nossa reconexão com o nosso coração, então vai trabalhar algo mais vibracional, mais sensitivo nesse sentido de, né, de trabalhar as nossas emoções. Geralmente, as pessoas que se sentem conectadas com a leitura de cristais, elas se sentem a cristalomancia, né? Elas estão mais em busca de querer saber sobre questões amorosas ou questões afetivas, enfim, mas nunca é uma regra, né? E aí eu já falo sobre isso. A leitura financeira, ela vai fazer uma leitura com o nosso dinheiro, então você vai me mandar fotos sobre de 5 notas do seu dinheiro que você vai escolher, e através disso eu vou ler as informações que são relativas a você, para que a gente entenda como você está lidando com o seu setor financeiro, com o trabalho, com as questões que envolvem o dinheiro. Ai, gente, são muitos atendimentos, então pode ser que eu esqueça algum, mas tem também a leitura de cristais, né, que é junto com a loja de cristais. Então você vai fazer a escolha do seu cristal e eu vou fazer a leitura do porquê que esse cristal está chegando nesse momento da sua vida, o que ele está se disponibilizando a te ajudar também nesse processo terapêutico. E aí é importante deixar bem claro outra coisa, né? Um cristal, quando ele chega na nossa vida, ele vai trabalhar as nossas questões como um terapeuta. E por que eu trouxe até a referência do cristal no começo desse vídeo? Porque ele vai fazer esse processo de liberar as suas sombras, de você começar a lidar com elas para você entender o que está acontecendo, né? Liberar a sua energia negativa, que nem sempre é coisa ruim, a gente associa energia negativa a coisas muito ruins, mas elas trazem densidades de histórias, acoplagens de histórias que foram pesadas, que foram intensas pra gente, mas que precisam ser resolvidas, né? E que elas têm também o seu valor, tanto um valor protetivo, porque a gente acolhe em algum lugar ali que não abre uma ferida imediata no corpo, né? Então a gente ainda tem esse filtro de conseguir que ela ainda não chegue tão imediatamente no corpo, mas possa abrir esse leque de informações. E o cristal, ele vai fazer isso, ele vai trabalhar a sua relação com determinados setores, e aí eu faço essa leitura para que você absorva as energias positivas, dessa forma você se eleve e consiga ter a visão clara do que está acontecendo, ter novas perspectivas. Eles intuem informações pra gente, eles falam com a gente, eles trazem muitas respostas e muitos diálogos, às vezes até de comunicações com outros reinos, que são elevações. Então eles ajudam muito nesse processo. E para quem não sabe, os cristais, eles são bilenares. Então eles estão aqui há bilhares de anos. Eles são pequenos museus, né, que registraram muitas, muitas, muitas histórias desse planetinha que nós estamos vivendo. E através de todo o conhecimento que eles carregam, eles vão nos auxiliar nesse processo, com muita sabedoria, com muita orientação. Então são de extrema riqueza e poder, assim, de poderosos no trabalho terapêutico. E aí a loja de cristais possibilita isso, você se conectar intuitivamente. E aí aquele pontinho que eu tinha falado lá atrás, que eu ia trazer mais à frente, é justamente isso. Que aqui na loja e nos atendimentos, eu sempre oriento você a olhar e se conectar. Então, eu quero ver algumas questões da minha vida, qual atendimento você me indica? Geralmente a minha resposta é padrão. Qual atendimento você se sente atraído? Porque dessa forma a gente já está estabelecendo uma conexão, né, com a sua alma e com o que ela precisa naquele momento. Qual é a forma pela qual ela quer dialogar, né? Qual é a ferramenta que ela quer se utilizar para dialogar.
e olhar para as questões da vida. Às vezes é por um cristal, às vezes é por um determinado atendimento. Então, dar essa permissão também já é um processo, né, de reconexão, de confiança. Então, tá na dúvida sobre o que escolher, sempre vai para o que te chama mais atenção. E aí, voltando para a questão dos cristais, eu também tenho um atendimento de leitura de cristais, caso você tenha, já tenha cristais na sua casa, mas você nunca tenha conseguido se relacionar com eles, ou não saiba muito como lidar, ou nunca tenha feito a leitura mesmo e queira fazer esse tipo de leitura para entender o que eles estão te dizendo. Então você pode me mandar uma foto deles. Nesse atendimento você pode mandar até 5 cristais. E a partir desses cristais eu vou fazer a leitura deles e eu vou te passar sobre o que eles estão querendo dizer para você, né? E o que eles vão trabalhar a partir desse contato mais direto que você vai ter com ele. Também tenho aqui, ainda contando com cristais, a cristaloterapia, que é um tipo de atendimento em que você vai trabalhando mais continuamente com todos esses cristais, sejam os que você já tem, ou seja aqueles que você ainda vai selecionar para que eles cheguem até você. Mas dessa forma a gente consegue fazer uma triagem mais extensa sobre o que eles estão trazendo. Então, semanalmente a gente vai se conectar, eu vou te orientar ali sobre de que forma você pode utilizar esse cristal, o que ele trouxe à tona, o que ele está querendo dizer com isso, né? Quais são as formas que você está conseguindo lidar com essas informações, reações físicas e reações emocionais, enfim, a gente vai fazer essa triagem. E ainda falando de cristais, porque sou muito apaixonada por esse mundo, tenho também as grades geométricas com cristais, que são formas bem intensas da gente dar aquele reset nos setores da vida, né, ou num determinado setor, para que a gente possa trabalhar mais profundamente, né, aí durante uma semana. Então a gente fica em conexão durante uma semana, todos os dias. Eu vou ali acompanhando, caso você precise de algum SOS, e acompanhando as movimentações da grade. Ela é uma forma geométrica que vai trazer como está a sua o mapa do seu campo energético. E a partir disso, ela vai mostrar quais são as novas reorganizações que precisam acontecer para abrir novos caminhos, liberar aquilo que não funciona mais. Então é um processo um pouco mais intenso, em que você vai estar recebendo uma injeção de muita energia, porque às vezes numa grade tem mais de 20, 30 cristais, né? Que vai te dar força para que você possa lidar com todas aquelas questões que estão obstruindo aquele determinado setor da sua escolha, e com isso você possa ter novos resultados, novos caminhos. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada pelas grades, mas elas são muito interessantes para quem está determinado aí a dar um boom na vida, um recomeço mais potente e poderoso. Também tenho a constelação familiar com gnomos, ou com cristais, ou com música, ou também com visualização. É uma constelação individual, então não terão outras pessoas ali participando além de mim e tu. E a gente vai olhar para as questões que possam estar relacionadas a vidas passadas, ou talvez aos traumas que precisam ser liberados, ou questões da nossa árvore genealógica. A constelação familiar que eu faço é uma constelação com musicoterapia, então vai trabalhar as vibrações também como uma forma de comunicação e de reverberação. O xamanismo, que também vai trabalhar as forças da natureza como uma forma também de reconexão, de energização, de potencialização da nossa força.
a traumoterapia, para que a gente possa liberar todas aquelas tensões e aquele grito que às vezes fica guardado diante de algo muito sofrido, enfim. Assim como o realismo mágico, que também vai trabalhar o lúdico, e a bruxaria, que também vai trabalhar a nossa conexão com os nossos lugares mais sagrados, mais naturais e vivos também, né? A constelação familiar, ela tem, diante desse método, todas as ferramentas caso tenha algo de vidas passadas que precisa ser liberado, ou de questões familiares, enfim, sempre trazendo trazendo para o consciente aquilo que está guardadinho no inconsciente, que a gente precisa trabalhar. Eu costumo dizer que a constelação familiar é como uma trilha que a gente começa aí visionando chegar no pico. E aí a gente vai fazendo todo aquele esforço para subir e às vezes fica meio confuso, fica meio exausto. E aí quando a gente chega lá em cima, a gente se deslumbra com uma visão muito expansiva sobre todo aquele visual que a gente está tendo, né? Que muitas das vezes são as coisas relacionadas à nossa vida. E depois que a gente consegue ver o que está em cada lugar, né, e como fica bonito e ficaria melhor aquele visual todo, a gente desce e começa a fazer a transformação. Então, a constelação, ela nos possibilita essa visão mais ampla e também mais profunda, caso tenha algumas relações com histórias pelas quais a gente não estava presente, né? Sejam questões ancestrais que a gente está replicando, ou sejam tratados passados que a gente também precisa desfazer. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Já falei do tarô, falei dos cristais. Sim, os dados angelicais são uma forma da gente se conectar com essas energias mais celestiais, né? Com energias ainda mais elevadas, tendo orientação ali de forma bem pura. Gente, é muito bonito o trabalho dos anjos com os dados, porque traz uma paz, traz uma serenidade. Algumas pessoas ficam chorosas e um pouco em êxtase, assim, com as belezas da vida, consegue ter uma enxurrada de emoções que fazem com que elas fiquem deslumbradas com o que é realmente belo na vida, né? Que é a natureza, que são as paisagens, que são as trocas verdadeiras. Os dados, eles também geralmente são muito procurados por pessoas que estão vivendo questões em que precisam se reconectar com o seu caminho, precisam compreender as suas histórias e compreender ali o que está obstruindo os setores da vida, mas geralmente eles trabalham muito essa reconexão com o nosso caminho, entendendo que a gente está sendo acolhido, protegido, amparado, com muita amorosidade e acolhimento. Então, não sei se faltou mais algum, deixa eu olhar aqui. E aí uma coisa muito, muito legal. O tarô que eu trabalho é um tarô que ele vem com muitas imagens lúdicas. Então, ao invés da gente trabalhar questões mais fatalistas ou muito ligadas ao racional, a essa trajetória também mais adulta, ele vai proporcionar essa volta para o nosso lúdico, para o nosso criativo, para a nossa criança interior. Então ele vai trabalhar essas historinhas como uma forma da gente se reconectar com as alegrias da vida. Geralmente quando eu jogo com esse tarô eu fico do tipo... a minha criança fica muito, muito feliz em estar interagindo ali com várias historinhas. Então nele tem Papai Noel, tem o lobo mau, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem os duendes e os gnomos, tem as fadas, tem as sereias, tem, enfim, todos os elementais, as histórias também voltadas para os elementos da natureza, enfim, e essa reconexão com a nossa criança interior. Então, são atendimentos com muita amorosidade. Lembrei de mais um.
São atendimentos que eu dedico todo o meu carinho e todo esse meu olhar para que a gente possa passar por esses processos de transformação de uma forma muito amorosa, muito leve, já que a vida às vezes pesa nas suas histórias e às vezes a gente acomoda e acopla muitas dores e fica com essa dificuldade depois de soltar e voltar a ter a nossa maleabilidade e a nossa alegria, né? E aí, por fim, acho que por fim, não me lembro se falta mais algum, mas por fim tem a leitura energética. A leitura energética, ela vai trabalhar a sua energia. Como eu falei aqui no primeiro vídeo do canal, se você ainda não assistiu, assiste, procura lá e assiste. É o primeiro vídeo. Eu consigo sentir o que as pessoas estão sentindo, captar fluxos de pensamento, captar dores no corpo, histórias, enfim. E a leitura vibracional ou a leitura energética, ela vai ser um atendimento voltada mais para essa vidência, né, e para essa leitura de campo. Então, usando o meu corpo como oráculo, me conectando com a sua energia, para que a gente possa desbravar o seu mundo, as suas histórias e ir trabalhando também o que a gente pode soltar, o que a gente pode remodelar, o que está causando, né, certos tipos de desequilíbrio, o que pode ficar. Então é uma leitura sem ferramentas físicas, mas além do meu corpício, mas que também vai trazer essa leitura do seu sentir. A leitura vibracional ou a leitura energética, ela geralmente chega para pessoas que estão ali com aquela pulguinha atrás da orelha. Tá sentindo aquela dorzinha aqui, ó. Tá sentindo a dor e não fala pra ninguém. E tá achando que não é nada demais. Não, isso vai passar. Não, isso é doideira da minha cabeça. Ou então, dei um mau jeito aqui, não sei o que tá acontecendo. Então, a gente vai fazer a leitura do seu corpo, né? Porque às vezes, e na maioria, 99,9%, inclusive eu nunca achei esse 1%, ela vai estar contendo uma história ali, né? Então a gente vai olhar para isso, por que que dói, que história que está relacionada a essa dor e que precisa ser liberada. Geralmente, e óbvio que isso não vai excluir o tratamento com o médico, enfim, né? Porque a ciência vai tratar e a medicina vai tratar do corpo físico. Mas geralmente quando a gente tem a consciência do que está formando aquele desconforto, ele já vai e a gente já começa a atuar em cima disso, aquilo já vai se dissolvendo. Porque é como o nosso corpo reage para nos dizer que existe um acúmulo ali e que precisa urgentemente ser visto, já que a gente já passou da etapa em que ele avisou quando aquilo tocou e gerou um desconforto. Como, por exemplo, você às vezes me falar algo que eu fiquei triste, mas eu não falei. E aí eu vou acumulando, ao invés de resolver aquela primeira tristeza, eu vou acumulando, e isso vai gerando dores em pontos específicos, até que às vezes possa se transformar numa doença. Então a leitura energética, ela vai fazer essa leitura do seu campo, né? Eu vou entrar, gente, calma que eu não vou entrar de verdade, de mergulhar, mas eu vou sentir a projeção da sua energia e através disso a gente vai dialogar sobre isso, ver de que forma ela reage e de que forma a gente pode conduzir todo esse processo para você poder ir se reconectando consigo. E aí, falei que era por fim, mas lembrei de mais um, que é a terapia, né? A bruxaria terapêutica em si, que ela vai se utilizar desse acompanhamento semanal para que a gente possa trabalhar as questões da vida de uma forma mais consistente e profunda. E na terapia, geralmente a gente usa algumas ferramentas que possam ser necessárias. Então, talvez em uma terapia a gente use o baralho cigano, em outra a gente use o tarô, mas sempre usando essas ferramentas mágicas para que a gente possa ter uma visão mais ampla,
orientação, reconexão e fazendo um trabalho mais profundo aí de reconexão da alma com o corpo, com a mente, com as emoções e com o todo. Então, é isso. Eu acho que agora eu acabei. Espero que você venha conhecer o meu trabalho, que a gente possa aí experimentar essas ferramentas todas que são incríveis, elas não estão aqui para te entristecer, para te amedrontar, mas sim para te conduzir a um caminho mais amoroso de relação consigo, porque a partir do momento em que a gente transforma a nossa relação com a gente, todo o externo também se transforma correspondente àquilo que está dentro da gente. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar esse momento com você, da gente estar compartilhando as nossas histórias, porque eu acabo contando muito das minhas histórias também, né? Estou aqui pra gente fazer justamente essa troca, porque eu aprendo muito, eu tenho muitas referências a partir dos atendimentos que eu faço, que são ferramentas poderosas para minha vida, né, a partir da sua confiança, do seu processo de compartilhar comigo. E compartilha com quem precisa, curte, comenta, ativa o sininho, segue o canal. A gente tem aqui vídeos semanais e eu vou ficar muito feliz aí de ver você sempre aqui, tá bom? Um beijo.